Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa da nossa Escola Bíblica Dominical, nossas pré-aulas. Temos aqui de todas as faixas etárias, também temos as nossas pré-aulas anteriores. E nesta feita vamos estudar a lição número 6, onde estaremos estudando no dia 10 de maio de 2026, que tem como tema o nascimento de Isaque. Nós estamos estudando, neste segundo trimestre de 2026, o seguinte tema: Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Já vimos algumas lições sobre Abraão, agora estamos estudando sobre Isaque e também estaremos estudando até o final deste trimestre sobre Jacó. Nós queremos também mandar um abraço ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melchior, que é também o vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, e também o nosso vice-presidente, pastor Eliseu Melchior, e também é o nosso coordenador geral da Escola Bíblica Dominical aqui do campo de Joinville. Na pessoa deles, cumprimentamos a toda a diretoria da IADIO, também a todos os nossos pastores setoriais, dirigentes de congregações, obreiros, professores e a todos os nossos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, vamos para a lição número 6, como já mencionei, o nascimento de Isaque. O nosso texto áureo encontra-se em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 14. A nossa verdade prática diz: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Destaco a palavra aqui, onipotente, um dos atributos divinos do nosso Deus. Onipotente representa que ele tem todo o poder. Strong, ele menciona uma frase que diz assim: ele pode fazer tudo o que ele quer, mas não pode fazer tudo o que ele pode. O nosso Deus, ele é poderoso. Amém? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. Você pode acompanhar aí na sua revista, né? Nós temos ali os 7 versículos, onde é o recorte aqui desta lição que vai trabalhar sobre o nascimento de Isaque. O nascimento de Isaque é o que nós vamos ver, o filho da promessa, né? Deus havia anunciado a Abraão que ele seria um pai de multidões, mas a sua idade e a idade da sua esposa já eram bem avançadas. Continuar esperando o cumprimento de uma promessa a essa altura da vida não era nada fácil, mas Deus é fiel e vela pela sua palavra. Se ele fez uma promessa a você, creia, no tempo certo ela se cumprirá, viu? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, no tempo determinado por Deus. E neste contexto da lição, é sobre isso que nós vamos estudar. Depois do nascimento do filho da promessa, que é Isaque, Sara provou dos resultados negativos do seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos. Nós já vimos em lições anteriores e nós vemos aqui também as consequências daquela atitude, né? Logo após o nascimento de Isaque, Ismael, que é o filho de Agar, agora com 14 anos, zombava de Isaque, como está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 9. E então Abraão teve que mandar embora da sua casa Agar e Ismael. No entanto, Deus não os desamparou e prometeu que de Ismael nasceria uma grande família. Este é o contexto da nossa lição de hoje, lição número 6. Nós precisamos também refletir sobre os objetivos das lições. São 3 objetivos. O primeiro objetivo corresponde ao primeiro tópico, que fala sobre mostrar que Sara teve de lidar com as consequências da sua impaciência. Podemos
evitar alguma coisa se nós formos pacientes e pedirmos a direção de Deus, né? Mas, quando somos impacientes, sofremos as consequências, muitas vezes, de atitudes tomadas precipitadamente ou erradas, né? Segundo objetivo, refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael, que é o nosso segundo tópico. Quão difícil não foi para Abraão ter que tomar essa decisão, essa atitude de tirar Agar e Ismael da sua casa devido aos conflitos familiares que surgiram ali juntamente com Sara. Terceiro objetivo, expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. Amém? Então, esse vai trabalhar o terceiro objetivo, a terceira do nosso terceiro tópico. Uma pergunta aqui para refletirmos, né? Que promessa Deus tem feito a você, querido ouvinte? Você que está nos acompanhando, que promessa Deus tem feito e quem sabe, no seu ponto de vista, essa promessa está demorando. Pense nisso. Se você quiser compartilhar, colocar nos comentários, compartilhar conosco, faça isso. Outra pergunta que eu faço para refletirmos aqui. Deus já tem cumprido alguma promessa na sua vida que talvez você pensou que nunca iria acontecer, que talvez você pensou que não seria alvo das bênçãos de Deus, mas lá atrás Deus prometeu, demorou um tempo, um propósito, você cumpriu os propósitos e a promessa se cumpriu, né? Então, você também é convidado a refletirmos sobre isso, se quiser comentar, falar conosco. A nossa palavra-chave aqui fala de milagre. Então, nós vamos ver o nascimento de Isaac. Ele tem tudo a ver com um grande milagre. Por quê? Porque, no mínimo, dois milagres extraordinários aconteceram. Primeiro, Sara era estéril. Sara não poderia ter filho. E ela teve, né? Tanto é que Isaac é o filho de Sara. O segundo grande milagre que nós vamos trabalhar nessa lição aqui é que Sara era idosa. Já não, além de não poder ter filho, ser estéril, ela também já estava com a sua idade avançada. E ela acabou gerando o filho com 90 anos. Então, dois milagres. Se fosse nos nossos dias, com certeza todos os meios de comunicações, né, e as redes sociais, internet, estariam comentando como pode uma pessoa estéril e ainda idosa gerar um filho. Mas nós servimos a um Deus que é poderoso, né? Ele faz frutificar aonde não tem condições. Ele faz gerar o impossível, faz-se possível, a estéril frutificou, a promessa transformou-se em testemunho para todas as gerações, né? Por isso que o nosso texto áureo diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Você que está nos ouvindo, há alguma coisa que você acha impossível? Para Deus não existe impossível. O tempo constantemente nos fere, a espera regularmente nos cansa, as circunstâncias frequentemente parecem contrariar a promessa. Deus, contudo, confirma o que disse pela sua palavra. Não há alguma coisa, não há nada que possa ser impossível para Ele. Amém? Glória a Deus. Que lição maravilhosa. Então, feita essa introdução, nosso primeiro tópico trabalha sobre as consequências da impaciência de Sara. Olha só como a impaciência, a nossa impaciência, a impaciência da Sara pode prejudicar ou trazer consequências no meio da família. O primeiro subtópico trabalha o nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome ao seu filho, como está em Gênesis capítulo 21, versículo 3, porque teria ele dado esse nome,
Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac, no hebraico, significa riso. E é interessante isso aqui, né? Porque, quem sabe, no início, quando eles receberam a promessa, eles acharam impossível. Até pode ter acontecido de terem dado risada, né? Como pode isso? É impossível. E muitas vezes nós rimos diante de promessas ou das circunstâncias que parece impossível. Não quer dizer que Abraão e Sara riram de Deus, não, mas talvez do estado físico deles, da idade, das circunstâncias em que se encontravam. Fisicamente parecia impossível. Então, o riso tem a ver com isso. Mas quando colocar o nome Isaac, que no hebraico significa riso, esse riso de desconfiança, esse riso, né, de temor, esse riso de não acreditar no impossível, se transformou em riso de alegria, né? Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho. Sara, de igual modo, também riu-se com a idade de que seria mãe, aos 90 anos. Mas tanto Abraão quanto Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Mas depois que nasceu o filho da promessa, eles riram de alegria, de felicidade. Imagina, né, a alegria desses pais, dos familiares, da cidade, de todos que conheciam eles, né? Com certeza transformou-se um momento de alegria, de felicidade, de, como mencionei aqui, de esperança para outras pessoas e de acreditar naquilo que Deus faz, né? O que parecia impossível, Deus transforma em algo maravilhoso para testemunho do nome dele. Glória a Deus. Segundo subtópico, trabalha aqui Ismael zomba de Isaac. Ismael, filho de Agar, já era um adolescente e conta-se aqui na história que Abraão estava fazendo, junto com Sara ali, aquele momento familiar, onde era o desmame da criança. Provavelmente dos 3 aos 5 anos era feita essa festa, era um contexto daquela época. E naquela festa, Sara viu o filho de Agar, Ismael, rindo do seu filho, debochando, né? E aquilo machucou o seu coração de mãe, né? Aquela zombaria machucou. E ela tomou então uma decisão drástica, chamou Abraão e pediu para que expulsasse, que é o terceiro subtópico. Mas vamos trabalhar um pouquinho a questão desses resultados negativos que do plano de Sara de entregar Agar, a serva egípcia, para Abraão. Olha os resultados negativos que isso proporcionou. Além de Agar não ter uma boa relação com Sara depois que ela ficou grávida, havia uma competição. E agora, quando nasce Isaac, o filho da promessa, o Ismael também zombando e debochando, né? Olha as consequências. O que nós podemos fazer para evitar esses atritos, esses problemas? Primeira coisa, antes de tomar qualquer decisão, né, nós precisamos fazer 3 coisas: orar, analisar e esperar. Antes de tomar qualquer decisão precipitada, antes de querer ajudar, muitas pessoas querem ajudar a Deus a cumprir as promessas. Não. Se Deus te prometeu algo, fique no lugar que você está. Se é de Deus, a promessa pode ser de Deus, pode ser do homem, alguém falou alguma coisa para você, e pode ser também do nosso inimigo. Então temos que analisar. Quando é de Deus, nós temos paz em nosso coração, tranquilidade, e ela se cumpre, sem forçar. Ela se cumpre naturalmente, porque Deus vela pela sua palavra. Amém? O terceiro subtópico, ainda dentro dessas consequências da impaciência de Sara, que nós trabalhamos já em lições anteriores, né? E agora estamos vendo as consequências. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Olha que situação que Abraão se encontra, né? Agora chegar ao ponto de ter que tirar Agar
que é a mãe do seu filho Ismael, e tirar porque não há mais entendimento entre Sara, entre Agar, e agora entre Isaque e Ismael, né? Então tornou-se insuportável a convivência entre eles. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaque aumentavam a cada dia. Isso poderia trazer consequências ainda piores. Então a Sara pediu, né, que a serva egípcia fosse tirada da sua casa. Deita fora esta serva e o seu filho. Gênesis 21, 10. Olha a situação de Abraão. O que eu faço? Né? Obedeço a minha esposa, a Sara, ou fico com pena de Agar, do meu filho? Mas Deus interviu, né? Deus entrou e falou com Abraão para ele ouvir o que Sara estava pedindo, que Deus também cuidaria de Agar e de Ismael. Glória a Deus, né? Quando tomamos decisões erradas, Deus nos perdoa, mas as consequências das nossas decisões permanecem, ficam. Aqui estamos vendo a consequência de ter tentado ajudar a Deus. Mas quem sabe não sou eu que vou ter o filho da promessa, quem sabe é com a minha serva, né, com Agar, não orar, não pedir a direção de Deus. E nós vimos isso até hoje, queridos, até hoje, né, temos aí os descendentes de Ismael, os árabes, também temos aí os descendentes de Isaque, do filho da promessa, que são os judeus, brigando por terras, brigando por espaço, né, por herança. Até hoje as consequências dessas decisões permanecem. Aí nós estamos vendo essas guerras e esses confrontos, né? Tópico número 2, Abraão tem que tomar uma atitude. E aí Abraão se sentiu na obrigação de tomar uma atitude, né? O que fazer? Isaque é desmamado, primeiro subtópico, do tópico 2. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia, né? E segundo os historiadores, naquele tempo a mãe amamentava a criança por volta dos 5 anos de idade, e a Bíblia nos informa quantos anos Isaac tinha, não informa quantos anos, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram aquele banquete. Aparentemente estava tudo normal, mas havia um conflito na família. Quando há um conflito na família, a primeira coisa que precisamos fazer é buscar a ajuda de Deus, a orientação de Deus para tomar alguma decisão, para corrigir algum filho, para acertar, né? Por mais que nós causamos aquele conflito, como foi o caso da família aqui de Sara e Abraão. Eles que trouxeram esse conflito para dentro, eles trouxeram com as suas mãos o problema para dentro da sua família. Mas agora eles precisavam resolver isso. E também precisamos pedir ajuda de Deus quando temos que resolver algum conflito, algum problema, alguma situação que, por mais que nós mesmos trouxemos com as nossas mãos, mas devemos pedir a direção de Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é amor, e Deus sempre nos dará uma saída para qualquer circunstância. O segundo subtópico trabalha aqui a zombaria, né? O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Esse seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e ficou bastante aborrecida e pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho. Nós vemos aqui uma atitude de Sara, né, um pouco forte, de não ter compaixão por Agar, de não ter pena, mas também entendemos que Agar precisava também ter se humilhado, ter entendido, né, e estar debaixo da sua senhora. Afinal de contas, foi ela que pediu para que tudo isso acontecesse. Então Agar, ela precisava ter essa humildade e ficar, né, submissa à sua senhora, mas não foi isso que aconteceu. Agar tentou também se contrapor a Sara, né? E também zombava da Sara.
E é isso que aconteceu e deu todo esse problema. Terceiro subtópico do ponto 2 trabalha aqui a tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado, né? Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. O Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele, com Agar, uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude e Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Olha a misericórdia de Deus, olha a graça do Todo-Poderoso. Mesmo muitas vezes nós tomando decisões erradas, precipitadas, Ele mesmo assim, Ele nos ajuda, né? Ele tem misericórdia de nós e ainda assim ele estende a mão para nós, como estendeu aqui para Agar e para Ismael. É importante meditarmos aqui, né, algo importante aqui sobre o tempo determinado. No versículo, Gênesis capítulo 21, versículo 2, diz: E aconteceu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado. Muitas vezes não conseguimos entender esse tempo, que nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas é no tempo determinado de Deus. A promessa ela pode ser uma promessa rápida, imediata, como vimos em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma promessa imediata. Temos outras promessas na Bíblia que durou um pouco de tempo, Lucas 24, 49, 10 dias, e eis que sobre vós envio do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Temos essa promessa de Abraão, que durou um bom tempo, né? De Gênesis 15 a Gênesis 21, 25 anos. E nesse tempo Deus foi trabalhando na vida de Abraão, de Sara. Tantas coisas aconteceram e eles não entenderam esse tempo determinado. Tanto é que tentaram dar essa ajudadinha, né? Ajudinha, melhor dizendo. Tentaram ajudar a Deus com a promessa e trouxe consequências. 25 anos. E temos também uma promessa na Bíblia que durou 45 anos, né? Que é a promessa de Caleb, lá em Números 14, 24, até Josué 14, 2, que ele teve que lutar para alcançar a terra prometida. 45 anos. Quanto tempo você está esperando aí por uma promessa de Deus? Não desanime. O que nós precisamos entender aqui com esta lição, que precisamos ter perseverança, paciência. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós queremos as coisas para ontem, ainda mais nos dias em que vivemos, dias imediatistas, né? Onde tudo é muito rápido. Mas aguardar o tempo de Deus é muito importante para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A palavra que parecia tardar floresceu quando Deus determinou, provando que nenhuma demora anula o propósito de Deus. Amém? Que esta palavra te conduza à confiança mansa e perseverante. Nem sempre vemos sinais imediatos, mas o céu trabalha enquanto esperamos. Olha só, o céu está trabalhando em seu favor. Permanece firme, conserva o coração em quietude e guarda o olhar em Cristo, porque o que hoje é semente, amanhã será riso, testemunho e louvor diante de todos. Glória a Deus, você pode glorificar o Senhor por esta palavra, amém? Terceiro tópico, caminhando já para o final da nossa lição, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Aconteceu esse confronto na família, né? Devido às consequências da impaciência, e aí Abraão teve que tomar uma decisão e teve que tirar Agar e Ismael da sua casa, né? E aqui nós vemos, tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu.
O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? É uma pergunta. O que você faria? Né? Reclamaria? Questionaria? O pai na fé, ele confiou em Deus. Por isso que ele é considerado pai na fé. Ele confiou em Deus, foi consolado, o Senhor falou com ele, faz o que Sara está pedindo, porque eu vou cuidar de Agar e de Ismael. E ele confiou em Deus. Aqui nós vemos aqui a demonstração da confiança de Deus. Por que que Abraão é considerado pai na fé, né? Embora ele teve alguns deslizes na sua caminhada. E a Bíblia não esconde isso. A Bíblia mantém intacto todos os deslizes de todos os homens que a Bíblia menciona. Se fosse uma biografia escrita por um homem, com certeza os deslizes, os pontos fracos seriam retirados daquele livro. Mas a Bíblia não. A Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela nos deixa aqui as lições, até mesmo das lições daquilo que não podemos fazer. Ela deixa escrito para demonstrarmos para todos nós e crescermos com os erros desses homens de Deus, para que não venhamos a cometer o mesmo. Amém? Segundo subtópico do terceiro tópico fala Agar e Ismael no deserto de Berseba. Abraão toma a decisão, tira Agar e o seu filho da sua casa, cumprindo aquilo que Sara havia pedido, confiando em Deus, que Deus havia dito que era para fazer aquilo, né? E Abraão faz. As únicas coisas que Abraão entrega para Agar é um pão e um odre com água. Aquilo ali, né, iria acabar em 2 dias, né? E como acabou. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, pouquíssima e rara vegetação, deserto, até mesmo sem sombra, sem água, e agora apenas com um pão e uma botija de água, né? Tamanho foi o desespero daquela mãe quando acabou aquele pão, quando acabou aquela água, e ela viu aquele menino, um adolescente, pré-adolescente, né? A Bíblia fala que ela coloca o menino embaixo de uma das poucas árvores que tinha ali e se afasta, que ela não queria ver o menino morrer, não queria ver aquele adolescente morrer. Se afastou. Mas naquele momento de angústia, que ninguém escutava a voz de Agar, ninguém escutava o choro de Ismael, porque era um lugar deserto. Abraão já havia se retirado, Sara estava na sua casa, ou seja, não tinha mais ninguém a recorrer. Deus escutou. Glória a Deus. Deus escutou o choro de Ismael. O que fazer, né? Em momentos de crises, momentos de dificuldades, momentos tão difíceis como esses, o que fazer? Reclamar, murmurar, ir para as redes sociais, né? Questionar, colocar Deus na parede? Não. O que precisamos fazer em momentos como esses é pedir ajuda do Senhor, porque Ele sempre estará pronto a nos ouvir, né? Sempre estará pronto a nos dar uma saída. Deus ouviu o choro do menino e interviu, né? Deus interviu lá no deserto, onde ninguém poderia ajudar. Deus ajudou. Terceiro subtópico, Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz e a voz do seu filho. Porém, Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder fazer nada em seu favor. Mas Deus enviou livramento, né? E mais tarde Ismael se tornou um flecheiro e habitou com a sua mãe no deserto de Parã. Deus cuidou, enviou ali, né, um anjo falou com ela e consolou ela e disse que ia cuidar deles. Tiveram uma visão, viram água, encheram novamente o seu cântaro com água e Deus cuidou deles. Deus faz mais um milagre no meio do deserto. Deus cuida de Agar e de Ismael. Deus cuida de você também, meu irmão, meu amigo. Aqui cumpriu-se o Salmo 46, 1. Né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
socorro bem presente na angústia. Deus ouviu o choro de Agar e o choro de Ismael em uma angústia terrível, né? Onde o desespero talvez tenha tomado conta deles. Mas Deus entrou com providência e Deus cuidou deles também. Glória a Deus. Nós concluímos a nossa lição, né, dizendo a você que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Olha o que diz Jeremias capítulo 1, versículo 12. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Amém? Espere o tempo dele, espere a hora dele, confie naquilo que Deus falou, né? E esteja esperando, não force nada, não se precipite, espera. Se foi Deus, ele vai cumprir. Vimos também que a tentativa de Abraão estar em tentar ajudar, Deus trouxe consequências graves. Quem sabe, alguém que está nos ouvindo aqui também, já tentou ajudar a Deus, né? Já tentou fazer, apressar a chamada, apurar aquilo que Deus havia falado e trouxe consequências para o seu ministério, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. Não era o tempo de você ir para algum lugar e você foi. Não era o tempo de ter saído e você saiu, né? Então, está sofrendo as consequências. Eu quero dizer para você que Deus cuida de você também. Entenda que você se precipitou, mas dependa de Deus e peça misericórdia para o Senhor, e o Senhor vai estar estendendo a mão, assim como estendeu a mão para Ismael e Agar, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Eu lembro você que todas as sextas, das 21 às 22 horas, nós temos o programa da EBD, EBD em Foco, e sempre nós trabalhamos as lições que serão estudadas no próximo domingo, tá bom? Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, envie aí para os seus amigos, irmãos, nos grupos da igreja, e assim mais irmãos estarão também sendo edificados pela palavra do Senhor. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.